Domingo passado, nós começamos uma série de 3 mensagens, então domingo que vem será a última dessa série, uma série que nós intitulamos Vida Abundante. Me fala muito ao coração quando Jesus disse que Ele veio não para que tenham vida, que tenhamos vida, mas vida abundante, vida em abundância. E o que é ter vida em abundância? Uma vida em abundância não é uma vida financeira supralegal, sem nenhuma dívida, sem nenhum problema nessa área, mas é também isso. Não que você precise ser rico, mas que isso não te incomode. Vida abundante não é você ter um casamento feliz sem nenhum problema e falte outras partes. É importante o casamento, é vida abundante, mas tem que ter as outras partes. Vida abundante não é você ter todas essas coisas e não ter saúde. Não é não ficar doente, não é esse corpo fica doente. Mas eu compenso porque eu tenho muito dinheiro e eu pago esses remédios, então eu vou tateando, vou temperando assim, né? Peneirando, como diz o outro, tapando o sol com a peneira. Também não é. E vida abundante não é você não ter nenhum problema em nenhuma dessas áreas. É, mesmo em tendo problemas, você ter uma vida que te alegra, uma vida de vitórias, e vitória só chama vitória porque teve luta, teve embate, um perdeu, o outro venceu. E por isso, nós resolvemos então e separamos 3 temas para uma vida abundante que nós achamos de suma importância. Esse material foi baseado, não totalmente, tem um pouco da nossa parte, um pouco da nossa história da Shalom, tem Bíblia, obviamente que aqui também tem Bíblia, mas tiramos algumas coisas da apostila do pastor Randy Clark, que é uma autoridade nessa área de cura, libertação, salvação e oração. Domingo passado, o tema, a parte 1, foi Aprendendo a Orar. Aprendendo a orar. E eu deixei claro que ainda que você que aceitou Jesus não sabe orar direito, não sabe como falar, ou você que é crente há um tempo coloca algumas palavras, ou atua numa direção diferente da direção que você deveria atuar, não significa que a sua oração não será ouvida, porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a gente aprendeu que quando você é objetivo na oração, quando você ataca o ponto da forma que precisa atacar, flui. Não porque Deus, agora você falou certo, eu vou te responder, mas para que você perceba que está sendo ouvido e para que você pegue uma autoridade na oração, uma firmeza em saber, Deus é o Todo-Poderoso e o inimigo se submete a nós, quando for o caso de inimigo, né? Nós relacionamos aqui uns 15, 18 itens como alvos de oração de todo crente. Eu estou falando isso porque eu não preguei sobre todos esses, eu escolhi uns 8 ou 9 aqui para falar, e prometi e fiz. Na quarta-feira, foi enviado pelo Shalom News, nosso contato no WhatsApp, a lista de transmissão dos membros. Nós mandamos essa lista, só essa lista do ponto 3, alvos de oração de todo crente. E a nossa orientação é que você pegue esses itens, e você não precisa, obviamente, botar todos eles para oração. A oração vai ser muito longa, você talvez nem tenha tempo para isso naquele momento. Mas você escolha 3 itens e bate nesses 3 itens. É igual você está fazendo academia, você não já começa levantando 50 quilos. Você vai fazendo e vai mudando.
E ali depois você pega outros 3, 4 itens. Escreve isso, porque você não vai se lembrar. Por isso que nós mandamos para você. E você vai ver que nós estamos tratando de um assunto super importante e sério. Que a única forma do inimigo te vencer é se você for uma pessoa não dada à oração, não ora, não fala com Deus, aí você fica fraco. Então a única forma de você ser vencido é quando você se deixa ser vencido. O inimigo só tem poder sobre a nossa vida se eu fraquejar no quesito da luta. E não conseguimos terminar a oração, mas são 3 itenzinhos que faltaram. Eu prometi que hoje faria isso para entrar no segundo ponto. Além desses itens que nós colocamos, por exemplo, um deles, que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer o cansaço físico e a insônia. Até oramos sobre isso. Sabedoria do alto, dos pensamentos de Deus, de acordo com Tiago 1,5. Porque quando você ora nesse sentido, você espera receber isso que você está pedindo. Você, quando vai orar para passar no vestibular, você ora para passar no vestibular. Você fala, Senhor, me abençoa. Ele sabe o que você está precisando. Mas o inimigo é sujo. E ele disse, não, ele não estipulou, vou deixar ele ficar tontinho lá na prova. Então é importante que a gente peça isso. Eu quero discernimento. Senhor, eu preciso sabedoria, eu preciso, enfim. Aí o item 4 fala, orientações para a oração. Você nunca sabe quando Deus o usará. Nenhum de nós sabe quando Deus vai nos usar. Por isso, nós precisamos estar sempre preparados para sermos convocados. Então, além da oração, aqui a sua parte pessoal, orar por si mesmo, orar pelo corpo de Cristo, né, pela igreja, você precisa estar sempre, não é assim? Sempre pronto. Quando Davi vai à guerra e vence o gigante, ele não foi para guerrear, mas ele estava preparado para guerrear. Ele foi levar lanche para os seus irmãos, que seu pai mandou, e um lanche lá para os comandantes, lá o comandante, e saber a notícia, porque não tinha o WhatsApp. Como é que está aí a guerra? Não tinha o correspondente de guerra nas TVs. Ele foi lá. Mas quando ele chegou, ele viu uma coisa que o incomodou. Então, nós, quando estamos nesse processo de oração, por isso eu peço que os irmãos que não pegaram a pregação de domingo passado, vocês precisam pegar, porque senão é uma sequência, né? Essa de hoje, que nós vamos daqui a pouco entrar, e a de domingo que vem. Quando nós estamos nesse processo de oração, com todos esses itens aqui, nós sabemos quando Deus está falando conosco e nos incomodamos quando nós podemos estar sendo úteis. E Davi chegou e perguntou, o que é isso que está acontecendo? Me atualize aqui. Porque ele viu um homem muito grande, um gigante, 3 metros de altura aproximadamente, perguntando se havia alguém. Eu estou contando esse episódio aqui, que nós colocamos, porque muitas vezes Deus vai colocar, entre aspas, um gigante perto de você, te perguntando, tem alguém que pode fazer isso? E você fala, eu posso. Mas será que posso? Não, acho que ele não falou comigo. Se ele falar o meu nome. Algumas vezes, após eu pregar, e já ouvi, isso acontece com todos os pregadores, pastores, não é comigo. Eu estou falando de mim, porque a pessoa vê a mim. Então, algumas vezes, a pessoa fala, pastor, o senhor estava fazendo apelo. Eu falei assim, se ele falar mais isso, isso e isso, eu vou. Essa é a chave para mim. Mas Deus já estava falando com ele, notou? Se ele falar mais isso e isso, eu vou. Aí, como o senhor não falou, pastor, eu não fui. Eu falei, pois é, porque eu não tenho um espírito de adivinho. E nem sempre o Senhor manda eu falar a palavra que você quer ouvir. Mas ele já tinha te incomodado.
para você vir ao altar? Normalmente é para se dispor. E a pessoa disse, mas será que eu posso? Deixa eu pensar. Terça e quinta eu trabalho, quarta e sexta. Aí você fica fazendo conta, a palavra já foi embora, o apelo já foi embora e você não fez. Mas não foi o que Davi fez. Tanto que quando ele foi falar com seus irmãos e pergunta isso, seus irmãos o repreendem. Ele não estava na guerra porque ele não tinha idade, não tinha nem estatura para estar na guerra. Seus irmãos estavam, eram grandes e tal, tinham idade para isso. Seus irmãos o repreendem. Ele disse, por que você, não com essas palavras exatas, mas dentro desse contexto, por que você vem se meter numa coisa que você não é chamado? Seu negócio é tomar conta das ovelhas lá. O que você está fazendo aqui? Você já agora vai vir aqui, tipo, se não basta ter sido ungido rei lá, você pensa que a gente se esqueceu disso, agora você quer aqui vir lutar a nossa guerra, nós é que estamos aqui oficialmente. Mas ele disse não. Não com essas palavras, mas dentro do contexto. Eu estou preparado. O que esse camarada, isso está na Bíblia, o que ele está falando, ele não está falando contra vocês, ele está afrontando o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E eu vou lutar com ele. É muito importante que nós estejamos preparados, porque nunca saberemos quando seremos usados. Seja um canal para o agir de Deus. Deus responde às nossas orações. Talvez não da forma que você quer que Ele responda, mas não fica sem resposta. Ainda que Ele diz, fica quieto, não faça nada. Não é para você agir, é para você esperar. Ele já respondeu. E você diz, eu vou de bicicleta ou vou de trem? Ele não responde isso, ele fica quieto. Mas às vezes ele fala exatamente o que você está pedindo, porque ele precisa responder você naquilo que você está pedindo. Há coisas que Deus não move, não fala diferente, um centímetro, nem para a direita nem para a esquerda, porque ele entende que daquela forma é que você vai captar e compreender. Ore também pela direção do Espírito Santo em sua vida. Irmãos, parece uma coisa simples, mas eu às vezes me pego orando por umas coisas e esqueço. E aí quando eu lembro, por quê? Porque se eu estou orando a Jesus, estou orando a Deus, eu preciso que o Espírito Santo me dirija, porque essa é a função dele. Não, mas Jesus dirige, Deus dirige, através do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que eu vou, mas vou mandar um outro Consolador, ele vai estar convosco e em vós, dentro e do lado, até a consumação dos séculos. É muito importante, quando eu disser nós, a gente, nós estamos generalizando, viu, irmãos? Nós não temos o hábito de conversar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele pertence à Santíssima Trindade. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus e que Jesus foi quem morreu na cruz, mas o Espírito Santo é esse Deus e esse Jesus que está dentro de nós e nós precisamos pedir direção. E às vezes nós pedimos direção quando tudo está confuso já e não tem saída para lado nenhum. Mas por que não pedir direção para não entrar nesse buraco ou não entrar nessa encruzilhada que você não sabe para onde vai? Habitue-se a pedir direção do Espírito Santo para qual caminho que você pega para o trabalho. Vocês vão se surpreender como o Espírito Santo responde na medida aquilo que você está perguntando. Já vi e já ouvi relatos onde o Espírito Santo dirige por um caminho completamente oposto ao que você pensava e estava pedindo ajuda. Quinto ponto desse quesito aprendendo a orar, descanso e paz. Você precisa ter descanso e paz. Quando orar, espere em Deus. Nós vivemos um tempo de ansiedade, o que nós queremos resposta. Computador, telefone com 128 de memória já está ultrapassado. Eu quero um com 512. E uma das
uma das razões dele ter 512 não é só para armazenar muita coisa, que a velocidade dele também é maior, o processador dele processa mais rápido. Nós queremos assim. Mas nós temos isso em Deus. Em Isaías, o Senhor fala: estando eles ainda falando, eu já responderei. Você não terminou de digitar e já tem a resposta na tela. Eu entendo assim, irmãos, eu não sei se eu sou fanático, eu não sei se... Ele está dizendo, e a palavra de Deus também diz: Deus não é tardio em responder. Ele não chega atrasado. E muitas vezes ele antecipa. O salmista no Salmo 62:5 diz: ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. E esperar é uma virtude que muitos crentes não têm. E faz parte do processo de Deus para a nossa vida, saber esperar. Porque durante essa espera, muita coisa acontece. De repente, Deus quer que você espere, para que Ele trate com você. Você espere para aprender a confiar mais nele, para você ter experiências que você nem imaginava. Enfim, para você ter armas adequadas para o que você vai enfrentar. O esperar muitas vezes é um preparo, e você não está entendendo como preparo. Sexto ponto é sobre a santidade. Irmãos, viver em santidade é diferente de você ser salvo e o Senhor apagar os seus pecados. Viver em santidade é uma ação contínua, até que chegue um dia que nós não precisaremos mais viver em santidade. Porque o viver em santidade é para subjugar esse corpo de natureza adâmica, que veio com falhas, e por isso nós temos o Espírito Santo, e só nos santificamos nos relacionando com Deus. Então peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração regularmente. Quando você casa com uma pessoa, você é casado com ela. Por exemplo, eu casei com a Vera, uma alegria da vida dela, eu lembro como se fosse hoje. Casei com ela e a minha também. Vocês não deixaram eu terminar de falar, irmão. Já riram, agora riram mais, né? Casei com ela, estou casado com ela. E se nunca nos separarmos, só quando a morte nos levar, e foi isso que nós falamos aqui no altar, né? Então, nós continuamos casados. Mas eu preciso me posicionar como casado com ela todos os dias. Eu posso ter uma briga com ela, posso bater nela, ela pode me bater, pode acontecer, a gente pode brigar, mas nós estamos casados. Mas esse casamento, a despeito de estar escrito na certidão que somos casados, não tem um relacionamento como o relacionamento que Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, o que Deus quer de nós. Estou dando esse exemplo para os irmãos entenderem a santificação, a santidade. O processo precisa ser contínuo. E pedir ao Espírito Santo para nos sondar regularmente é porque diariamente, regularmente nós pecamos. Regularmente nós falhamos. Então nós precisamos renovar. Ainda em casamento, algumas pessoas: pastor, nós vamos fazer aniversário de casamento domingo, amanhã e tal. Eu queria fazer a minha renovação de votos. Tudo tem a ver com casamento. É Cristo com a igreja com Cristo. E isso envolve santidade, porque Ele diz que Ele vai levar a uma igreja santa, pura,
inculpável, imaculada, sem manchas, para apresentar-se a si mesmo. Então a santidade, ela precisa ser regular. E se você não tem muitas formas de falar, eu te dou dois versículos, no Salmo 139, o versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No Antigo Testamento, quando ele usava esse verbo conhecer, ele estava falando de intimidade mesmo. E Abraão conheceu a Sara, ele já conhecia, já estava até casado com ela. Ele teve intimidade, teve relacionamento. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: sonda-me, ó Deus, e tenha intimidade com o meu coração. Prova-me e tenha intimidade, entra dentro dos meus pensamentos. Entra fora que não pode, né? Entra nos meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele está passando o controle para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele está pedindo para renovar um espírito, porque o espírito não estava reto. E esse espírito reto é o espírito que é o canal de Deus falar conosco. Não faça nada para extinguir o Espírito Santo. Extinguir, a gente sabe que não é tirar. Você não pode tirar o Espírito Santo dentro de você. É abafar ou amortecer, deixar ele ali mórbido, deixar ali sem ação dentro de você. Porque aí você vai estar violando o princípio bíblico, ou a sua consciência. Quem está em 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre isso. Então, o ponto da oração são esses pontos que os irmãos não pensem que com essa palavra você vai sair daqui e está tudo resolvido. Você precisa, se você quer crescer, você precisa desenvolver mais essa pregação. Aí você precisa pegar o vídeo, ouvir, parar, dar o pause, anda, anota. Teve dúvida, consulta na Bíblia. Teve dúvida ainda, pergunte a alguém. Algum de nós, ao pastor, algum irmão que está há mais tempo na fé, você encontrará resposta para todas as coisas. A mensagem de hoje, a segunda parte, a parte 2 dessa vida abundante, nós chamamos de sozo. S-O-Z-O. O que é sozo? Sozo é o termo original no Novo Testamento para salvação. Mas ele é o termo para cura. Mas também ele é o termo grego usado para libertação. Ele é usado muitas vezes. Os comentaristas dizem mais de 100 vezes no Novo Testamento. E ele significa, esse verbo, uma palavra de ação que quer dizer salvo ou resgatado do poder de Satanás e restaurado totalmente à plenitude da ordem de bem-estar de Deus. Vida abundante. Eu vou falar devagar. Se você quiser anotar, você anota na velocidade que eu vou falar. Ou então, tema 2, sozo. É um verbo grego ou uma palavra de ação que significa ser salvo ou resgatado do poder de Satanás e restaurado totalmente à plenitude da ordem e bem-estar de Deus. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Então, se você quiser simplificar e dizer, eu quero ser salvo, resgatado do poder de Satanás, eu quero ser sozo. Pronto, já matou.
É a mesma coisa. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, Deus seja louvado. O termo sozo é usado para significar ser salvo no sentido de salvação do castigo eterno, que é o salário do pecado. Sozo também é usado para significar ser curado de doenças, ou ainda no sentido de ser liberto de uma opressão demoníaca. Na verdade, pode significar as três coisas ao mesmo tempo. Sozo pode ser salvação, cura e libertação ao mesmo tempo. E há também um verbo que é usado quando a pessoa é ressuscitada dos mortos. Que coisa interessante quando a gente entende o que está à nossa disposição. Por que nós estamos falando sobre salvação no original sozo? Porque muitas pessoas pensam, eu já sou salvo. E você vai conversar, você diz que, você vê, ele foi salvo para a vida eterna, mas ele não está salvo das limitações que o diabo impôs nele. Ele é doente, com doenças que podem ser curadas, porque há doenças que não têm cura, e não é por isso que Deus é obrigado a... Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas já estudamos isso aqui na igreja, a Bíblia mostra que a soberania de Deus tem que prevalecer. E Paulo pediu cura, e não foi curado. Nós temos que entender o agir de Deus na nossa vida, mas é possível, o que quer dizer o seguinte, tudo é possível. A Deus, tudo é possível. Significa dizer o seguinte, eu não faço porque eu não quero, porque eu tenho outro propósito, mas eu posso todas as coisas. E por isso é que esse versículo de Paulo falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está fazendo um repeteco dessa palavra, eu posso roubar, mas eu posso também não roubar. Por quê? Porque eu tenho domínio sobre o roubo. Isso é sozo. Em Lucas 17:19, Jesus utiliza o verbo sozo, indicando que o homem, ex-leproso, não foi somente curado, mas ele também foi salvo. Aquela mulher do fluxo de sangue é o mesmo verbo. A tua fé te salvou, a tua fé te sozo, te curou e te fez ser salva. Então, nós cremos que essa mulher, além de ser curada do fluxo de sangue, ela foi salva. Então, nós podemos, e vamos ver aqui, ser salvos, sermos crentes e estarmos oprimidos, encarcerados. O povo de Deus, o povo de Israel que estava no Egito, é um exemplo nítido. Era o povo de Deus. Quem fala é o próprio Deus. Em Êxodo capítulo 3, ele fala com Moisés, tenho ouvido o gemido do meu povo, o povo dele. Eu vou resgatá-los. De quê? Da escravidão. Era o povo de Deus que estava escravo. Nós podemos nos escravizar, andar escravos, sem perder a salvação, dependendo do que seja. Nós podemos caminhar a nossa vida toda mancando e sermos salvos para a vida eterna. O que a Bíblia quer, o que Jesus quer nos dar como vida abundante, é a possibilidade de sermos salvos em todas as áreas da nossa vida. Quem quer isso? Se você não quiser, meu amado, você é muito pouco inteligente. Se nós temos direito, e se você não conseguir em uma dessas enfermidades, alguma coisa, você vai ser sozo do mesmo jeito, porque ele vai te dar vitória sobre alguma dor, vitória sobre alguma derrota que você teve e que era necessário que você tivesse. Então aqui, alguns exemplos de sozo agora como salvação.
Salvação mesmo, para a vida eterna. Pedro, pregando aos anciãos e autoridades de Jerusalém, disse: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Paulo aos cristãos de Roma diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está falando de salvação aqui. Aí é que muitos não entendem. Pastor, eu estou aqui já um mês, ou um ano, eu já me sinto salvo. Segundo a palavra de Deus, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí você será salvo. Existem algumas seitas que não confessam que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus vivo que habitou entre nós. Está fora, segundo a palavra, irmãos. Pastor, mas eu não concordo. Paciência, vai brigar com Deus, vai brigar com Jesus, porque isso está na Bíblia. Não há jeitinho para algumas coisas, irmãos. Por isso que às vezes fala assim: eu gosto da igreja tal. Já falaram desta aqui nesse sentido e falaram de outras, porque eu não pretendo ser a única. A igreja Shalom, a igreja tal, é uma igreja bíblica. Igreja bíblica é o seguinte: não tem parágrafos, não tem adendos, não tem para a palavra de Deus. A base da pregação precisa ser a palavra de Deus. E isso muitas vezes desagrada, porque às vezes ou a pessoa tem no coração um sentimento de não aceitar, ou ele vem aprendendo uma coisa diferente, e ele nem argumenta, ele diz: não concordo, e até logo eu vou embora. E o único prejudicado é essa pessoa, que talvez não tenha orado lá atrás pedindo: Senhor, me dá discernimento de espíritos, ou Espírito Santo, me orienta diariamente, sonda o meu coração, fala comigo. Irmãos, vocês não têm noção de quantas coisas eu tive que mudar, reaprender, todas que eram possíveis, e eu vi que era religiosidade da minha vida, que eu, desde criança, sou crente em Jesus, batizado, desde minha infância, ao passar a ser pastor da igreja Shalom. Antes da igreja Shalom também, visitando igrejas, pregando, ouvindo pregadores. Falei: rapaz, eu pensava isso diferente. Anotei aqui, fui pesquisar, tem razão. Só tenham cuidado para qualquer um que chegar aqui, às vezes é um convidado de fora, você tem que saber filtrar. Ele pode falar uma coisa, eu disse: não, mas isso não é o que nós temos aprendido. No mínimo vai te dar uma confusão na cabeça. Você chame o pastor, a pastora, ou alguém, amigo aqui, que conhece a palavra, e diz: olha, ele falou aquilo, o pastor tem pregado isso, para onde eu vou? Mas precisa ver. A igreja de Éfeso, em Efésios 2:8, diz: pois vocês são salvos, é esse verbo, pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não pode haver salvação se não for nesse canal. Pastor, mas eu vi que Deus gosta muito que a gente distribua comidas para os pobres, roupa. Eu tenho $1 bilhão e vou fazer uma festa para eles. Faz bem, meu filho, faz mesmo. Mas não vai te salvar. Porque não pode. Senão você está criando um segundo Calvário, um segundo Jesus, uma segunda morte, uma segunda expiação de pecados. E está se valorizando no mínimo no nível de Jesus. E você desmascara a Deus quando diz que Ele olhou e não via ninguém na terra que pudesse pegar os pecados das pessoas. E você está aí, no meio dessa terra. Não havia e não há.
O segundo ponto do sozo é o sozo como cura. Irmãos, a primeira coisa que eu quero te dizer, que eu quero vos dizer, é que não precisa ter um ritual especial para a cura. Se você aprendeu a orar, entendeu a oração, entendeu os propósitos de Deus, você pode estar caminhando na rua e orar por uma enfermidade sua ou de alguém, ou por alguém que você vê ali. Você não precisa de um ritual. Não precisa de banda de música, corneta, tchan, 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 e uma voz de FM falar, agora é a hora da cura, venham todos. Não precisa. Mas se aprouver a Deus que seja assim, vai ser assim. E você não tem nada que dizer assim, ó, está errado, porque o pastor disse que não precisa. Lembra que nós pregamos na pregação passada, que nós, quando cremos, e alguns aspectos da oração, estou te aguçando para você ouvir a mensagem passada, tá? Tudo é possível ao Senhor. Ele é possível pegar essa igreja aqui, transformar num navio, jogar lá em Camboinhas e a gente sai e eu continuo pregando dentro do mar. É possível? Você acha que Deus tem capacidade? Tem capacidade, irmãos? Alguns acham que tem, outros acham que não tem. Não é isso? Quantos acham que Deus tem essa capacidade? Isso só vai fazer se houver um propósito. Se houver um propósito, você tira o cavalinho da chuva, ele vai passar por cima, ele vai fazer. Porque agindo Deus, serve inclusive para isso. Jesus virou, viu a mulher e disse, eu dei o exemplo aqui ainda há pouco, coragem minha filha, a tua fé te curou. Esse curou aqui está em sozo. E naquele momento a mulher ficou curada. E aonde quer que ele fosse povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Sozo, Marcos 6,56. Ao cego ele disse, a sua fé o curou, sozo. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, qual é o problema da cura? Depois teremos uma outra mensagem, impedimentos para uma cura. Domingo que vem, perdão, essa é a mensagem de hoje à noite, né? Impedimentos para a cura. Estou relacionando aqui. São tantas mensagens que já estão prontas que eu até me perdi aqui. Porque às vezes nós não somos curados, é que primeiro achamos que para promover a cura no nome de Jesus tem que ser um oficial, uma pessoa com talvez 30, 40 anos de cristão, de convertido, e aí nós anulamos o poder de Deus e enfrentamos conosco. Nós valorizamos a pessoa e desvalorizamos o Senhor. Não haveria cura no meio das pessoas incultas, na roça. E há. Quantos de nós já vimos isso? Ou que a cura é para aquele que soubesse falar e... Não! A cura é um dom de Deus. Você não pode curar. Não estou falando das curas que o médico foi dotado para isso, dar um remédio. Mas até para isso Deus tem que estar com a sua mão. Porque quantos casos nós conhecemos que é levado ao melhor hospital, a pessoa, melhores remédios, o melhor médico que fez especialização na França, não sei mais aonde, e a pessoa não é curada, porque não aprova Deus, ou aconteceu alguma coisa. São várias coisas que nós vamos ver depois na mensagem de hoje à noite. Impedimentos. Não, a cura é um dom de Deus, e nós precisamos somente crer e soltar a palavra, irmãos. Considerando que você fez a parte 1 de oração e está entendendo o que Deus quer para você. Ele quer, Ele não quer. Nenhum pai quer um filho aleijado, nenhum pai quer um filho chorando de dor de ouvido o tempo todo, nenhum pai quer ver um filho com o braço arrebentado, falar, vai chorar para lá, chorão. É comigo?
Não é comigo? Mas você entender que Deus não tem esse sentimento, mas o diabo faz você acreditar que você é incapaz de orar por alguém e essa pessoa ser curada. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui, sinceramente, já oraram por uma cura sua ou de alguém e viram a resposta e foram curados? Pronto. Vi que algumas pessoas não levantaram a mão. Sabe por que você não conseguiu? Porque você não tentou. Com certeza. Por algumas razões. Teve medo, teve dúvida, ou algum pecado te acusou e você recuou. Mas eu quero passar para essa igreja que toda igreja precisa orar por cura. O máximo que vai acontecer é você orar, a pessoa não vai ser curada. Mas isso não compete a você, não cabe a você saber se vai ou se não vai, se quer ou se não quer. A palavra de Deus diz que é para você orar. E a igreja tem perdido essa visão de cura. E cura do corpo, mas cura da alma, irmãos. Quantas pessoas doentes interiormente. Quantas pessoas que estão passando situações dificílimas, psicológicas, estão vendo assombração onde não há assombração. Pessoas que têm embarcado em medos que não existem, estão ficando doentes, psicologicamente arrasadas. Depressivas. Nós precisamos crer que tudo tem cura para Deus e que o diabo atua em várias pontas para que nós sejamos desestruturados. Ele é o nosso adversário. Nós precisamos crer mais na cura, irmãos. Mas nós também precisamos crer que Deus é soberano. Eu vou orar e Ele vai dar, se Ele quiser dar, mas eu não posso falar só, não devo orar assim, já com desconfiança. Senhor, eu estou orando aqui, mas eu sei que o Senhor que pode tudo. Se o Senhor quiser, o Senhor cura a irmã. Se o Senhor não quiser, o Senhor não cura. Porque o Senhor sabe, né? Ela está assim, já está há muito tempo, já até acostumou com a doença. Ou seja, pode deixar, se o Senhor não quiser orar, ela também já está satisfeita. Não, nós temos que orar com a impetuosidade, com autoridade, intrepidez. Agora, cuidado para você não orar mandando Deus, tá? Terceiro ponto, sozo como libertação. Irmãos, pela minha experiência, de muitos anos, conheço muitos crentes que estão acorrentados. Muitos crentes. Há uma corrente que diz: se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não pode estar oprimido, o diabo não pode fazer nada com você. O diabo não pode te tocar se você estiver dentro dessa linha com Deus. Mas eu não vou discutir isto, eu vou discutir o que tenho visto e ouvido. E uma vez eu falando alguns exemplos, por exemplo, de um seminarista numa igreja que nós fomos, ele era seminarista, ele não era só crente, ele era seminarista. Segundo a igreja, ele era uma pessoa com o coração voltado para aquilo ali. Não sei que brecha ele deixou, porque basta nós deixarmos brechas, irmãos. E foi Pedro que disse isso, orientado por Jesus: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, de quem? Dos crentes. Ele não está falando com o filho do diabo, ele está falando o adversário de quem? Do diabo. Quem é o adversário do diabo? O crente. Quem é o adversário do crente? O diabo. O diabo, vosso adversário, anda dando voltas, procurando, sede sóbrios e vigilantes. Por que eu preciso vigiar se eu já te aceitei, Jesus?
Quantos entendem isso? Um seminarista. E quando eu fiz um apelo, e o apelo não era para ser liberto do demônio. Estava numa igreja, a pregação era no sentido outro, bênção, alguma coisa assim, e ele veio. E quando ele veio, que nós impusemos a mão, ele caiu endemoniado. Eu não sabia que ele era um seminarista. Depois que ele foi liberto, o pastor da igreja, pastor, eu estou envergonhado, eu não sei, a igreja indicou, ele é seminarista. Eu falei, mas e daí? Temos que ver o que aconteceu. Esse é um caso, eu já vi dezenas e dezenas de irmãos. Contra fatos não há argumento. Ah, pastor, mas ele não foi salvo. Como é que você vai saber que ele não foi salvo, irmão? Eu fiz um apelo aqui recentemente, a jovem ali levantou a mão, foi salva, aí ela vai cumprir, né, o que Deus pede, quem crer e for batizado será salvo, ela vai ser batizada. Eu vou dizer assim, não, mas eu tenho que meter um chip e entender se você foi mesmo ou você está falando da boca para fora. Ninguém faz isso, irmão. Pastor, então por quê? Explica por quê. Primeira razão, é porque nós temos uma natureza adâmica. E você não peca porque não foi salvo de verdade. Você peca não porque não foi salvo de verdade. Ah, então ele não foi salvo. Não, é porque faltou porção do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo é o remédio, que eu já expliquei aqui, é o remédio diário da pressão arterial. Se você deixar de tomar um dia ou dois, ela vai subir, vai alterar tudo. Então, até Jesus voltar, você precisa ter essa dose do Espírito Santo que não te deixa pecar, porque a natureza é sujeita ao pecado. Se não fosse, não haveria oração. Senhor, então perdoa os meus pecados. Por que os irmãos oram? Já ouvi tantas vezes aqui. Com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Por que você está pedindo, irmão? Você não peca. Não, mas eu estou pedindo por pedir, pastor, mas eu não peco mesmo não. Então você já pecou, você é mentiroso. Acabou de pecar, você é mentiroso. A Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso. E você sabe quem é o pai da mentira? Sozo como libertação, completando salvação, cura e libertação, dando vida plena. Quantos crentes que eu sei que são salvos, são bonzinhos, dão dízimo, dão oferta, dão bolsas para coisas, vêm à igreja, não faltam culto, mas tem vícios. Faltou libertação. Eu vou falar uma coisa na minha teologia, eu assumo a responsabilidade. Eu creio que há algumas opressões, algumas coisas que te acorrentam, que não farão com que você perca a salvação. Quais são, pastor? Ah, isso está querendo demais. Eu creio que algumas, Deus vai olhar, não, isso aí te atrapalhou, você mancou. Ó, você está com o pé torto, porque você mancou 60 anos da sua vida. Agora você vai entrar num outro corpo aqui, glorioso, tudo bem, tudo, mas você mancou, você não precisava ter mancado 60 anos. Então eu creio que haja coisas que não te cortarão. Não sou aqui capaz de dizer quais são, não cabe a mim, não sou Deus, mas eu creio. Mas é possível, sim, você está sob domínio mental do inimigo. Se Pedro estava, um dado momento, você quer melhor do que Pedro? O camarada andou ali com Jesus 3 anos e pouco ali e tal, e vendo. Aí ele ouve Jesus falar para ele, arreda-te de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado não, tá, irmãos? Ele estava sob influência maligna, demoníaca. Ele estava agindo contra o Evangelho. Ele está dizendo, o senhor não vai morrer, mas se ele veio para morrer, o senhor não vai morrer, você é o capeta, você não quer que eu morra? Por isso que ele falou Satanás. Porque para Satanás o melhor é que Jesus não morresse. O melhor é que na hora que aqueles caras debocharam e falaram, desce da cruz, se o Senhor é Jesus, o Salvador, você é Deus mesmo, então desce. Graças a Deus que ele não ouviu isso. Porque se ele desse, nós estávamos todos perdidos.
Em 2 Timóteo 4,18, estamos concluindo, diz: o Senhor me livrará, sozo, de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. A libertação não é só libertação do demônio, é libertação de atos que não são normais ou aceitáveis por Jesus. Falei do povo do Egito, estava encarcerado, vamos dizer assim, né, lá, escravizado, e o Senhor o libertou, sozo. Há uma passagem em Atos 16, 31, que muita gente usa isso como evangelismo para a salvação da vida eterna, mas na verdade, ele ali está falando de sozo libertação, não do demônio, mas da maldade, das coisas que iriam acontecer. O verbo ali é sozo. Quando o carcereiro disse assim: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Quando os presos foram, a porta abriu e tal, Paulo estava cantando e tal, ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tua família. Irmão, vocês acham que ele estava falando de salvação? Você precisa entender o contexto também. Mas como é que você vai ser salvo, e se você for salvo, a sua família toda vai ser salva? Pode até ser, olhando o seu testemunho, mas nós temos casos aqui que você está salvo, sua mulher não é salva, seu marido não é salvo, seus filhos não são salvos. Tem filhos que estão aqui, o pai não é salvo. Não quer dizer isso. Ele está querendo dizer o seguinte: o preso que saísse, o carcereiro tinha que pagar com a vida, ele e os seus filhos, a sua família. E ele ficou desesperado, porque ele pensou, ele pegou uma espada para se matar. E Paulo gritou: não te faças mal. Quantos conhecem esse texto? Não te faças mal, estamos todos aqui. Por que ele disse estamos todos aqui? Não fugimos. Por que ele disse não fugimos? Você não vai ser punido. E ele disse assim: que milagre que vocês não... Então o que eu preciso fazer? Ele disse assim: primeira coisa, você crê no Senhor Jesus e você não será punido, nem você, nem a sua casa, porque você pestanejou, mas estamos todos aqui, então não vão matar você, não vão matar a sua família. E aí depois ele pede o batismo. Segundo, que eu estou lembrando aqui, Paulo, naquela viagem do naufrágio, as pessoas desesperadas, fiquem todos tranquilos, ninguém se perderá, seremos todos salvos. Ele está dizendo sozo nesse sentido aqui da libertação. Ninguém vai morrer. Ele está dizendo assim: todo mundo vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não, senhor. Ele disse: o Senhor me disse que ninguém morreria aqui neste navio. Então, fiquem tranquilos que todos terão sozo. Entenderam, irmãos? Sozo é salvação, sozo é cura. Se alguém não te deu uma parte da salvação, no sentido de te oferecer, você tem direito a ela, a cura e a sua libertação. Eu quero orar para concluir essa segundo tópico do Vida Abundante. A primeira coisa: quantos entenderam esta mensagem de hoje? Quantos não entenderam? Sinceramente, não fico triste não. Pastor, eu não entendi. Eu vou te procurar e vou te explicar melhor depois, com calma. Quantos não entenderam? Todos entenderam na minha visão aqui, todos entenderam. Mas agora, como eu fiz domingo passado, só que domingo passado eu fui mais à noite até, mas fui orando por alguns problemas. Você identificou na sua vida, nós temos aqui 5 minutinhos que eu quero terminar, para não atrasar depois dos outros processos. Você identificou na sua vida alguma coisa durante essa mensagem? Um sozo? Se você ainda não confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou, você ainda não
não pode ser considerado salvo para a salvação da vida eterna. Se você tem alguma coisa que você não consegue se libertar, você tem medo do escuro, tem medo disso, medo da assombração, você tem dores que você não sabe de onde vem, mas já acostumou com ela. E hoje à noite nós vamos ver, se você puder não faltar, mas fique à vontade também, né? Nós vamos mostrar alguns impedimentos, por que eu não sou curado? À luz da palavra. Então, se você tem algum desses e gostaria, a partir de agora, porque você não sabe o dia de amanhã, a partir de agora, eu quero receber uma oração sobre esse ponto. Em todos os pontos, a 1, o 2 e o 3 que nós vamos pregar, nós voltamos na oração. Ela é o canal que nós temos para falar com Deus e Deus conosco, respondendo-nos. Então, vamos ficar de pé. E se você precisa de uma oração em alguma área da sua vida para ser liberto, principalmente cura e libertação, eu pediria que você, eu estou olhando, conheço alguns irmãos, e eu poderia dizer, você precisa, porque você já falou comigo sobre isso, você precisa, mas não cabe a mim fazer isso. É o Espírito Santo que tem que te impulsionar e dizer, eu quero ser livre disso, que me machuca e me acompanha há tanto tempo. Pode vir aqui que eu vou orar por você. Seja qual for o teu problema de cura e libertação. Mas venha correndo, irmão. Os que podem correr.